Olá, eu sou o Edson. Vamos falar da Bíblia? Hoje iremos tratar de um assunto sobre a pedra. Quem é a pedra fundamental? Quem é a pedra de esquina? Quem é a pedra angular? Iremos conhecer cada detalhe dessas pedras e, biblicamente, quem realmente foi profetizado como sendo a pedra. Iremos começar com o texto. Isaías 28, versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor, Deus: eis que eu assentarei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Esta pedra é Cristo. Vamos para um outro texto. Salmo 118, versículo 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Ou seja, quando foram construir o templo, teve uma pedra ali que ficou rejeitada. Essa pedra de esquina não coube. Então começaram a construir, aquela pedra não foi encontrada uma adequada. E com o passar do tempo, viram que aquela pedra seria a pedra ideal. E a colocaram e ela se tornou a pedra de esquina. Então, refere-se a Cristo. Olhem nesses dois textos, tanto Salmo 118, que é o que nós lemos, como Atos 4 e 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Então, essa pedra aqui está se referindo a Cristo e não a Pedro. O que é uma pedra de esquina? É uma pedra colocada onde ela fica no canto da construção, que serve para fazer a sustentação e a amarração de todas as outras pedras. Então Cristo foi aquela pedra onde a igreja foi construída. Temos aqui, olha: porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, esse texto aqui está dizendo que a pedra era Cristo. Efésios capítulo 2 e 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Esta pedra angular era uma pedra que era a última a ser colocada no arco de sustentação. Então eles começavam a construir o arco, conforme vocês veem aqui nesta foto. Esta parte azul aqui é a pedra angular, ou seja, as pedras eram colocadas uma a uma, e a última pedra a ser colocada era a pedra angular. Então se retirava a areia de baixo, e aquelas pedras faziam pressão uma sobre a outra, sobre essa pedra angular. Era ela que aguentava todo o peso das outras pedras, como vocês veem aqui nesta foto, onde a pedra angular está na cor branca. Olha aqui neste arco, ela é colocada, não é uma pedra cortada de forma reta, ela tem uma forma angular que vai ser pressionada pelas outras pedras e que dará sustentação a todo o arco. Vejam nessa construção antiga aqui, olha, tudo que é colocado por cima está sustentado tudo através dessa pedra. Se por acaso esta pedra quebrar-se, toda a construção virá abaixo. Vejam essa enorme construção aqui, ela está firmada sobre esta pedra angular que se sustenta toda essa parte em cima desse arco principal. Mais um exemplo aqui, olha, das construções. São colocadas em pontes, nos arcos, embaixo dela, para que quanto mais peso ela tivesse, mais firme ficasse. Então aquela pedra ali, ela tem que ser uma pedra selecionada e muito bem trabalhada. Então aquela era a pedra principal, a pedra angular que se construiu o templo. Então Cristo é a pedra onde a igreja está firmada. Ele é a pedra de esquina, ele é a pedra angular e ele é a pedra fundamental. Então vamos agora ao outro texto. Neste próximo texto, eu quero mostrar para vocês que, conforme vocês viram, a pedra angular existia, mas também existiam outras pedras. E Pedro
era uma dessas pedras. Por quê? Porque a igreja somos nós, somos pedras. E Cristo é a pedra angular. Sem ela, a igreja não existiria. Entenderam agora? Vamos ao texto. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Então, também significa por quê? Porque Cristo é a pedra e nós também somos pedra e fazemos parte da edificação. Agora, sem Cristo, que é a pedra angular, não seria possível. Vamos a esse texto, Mateus 16, 18. Pois também aí, olha, por que também? Porque Cristo é a pedra e Pedro disse a ele que ele era a pedra. Ao afirmar, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele estava afirmando que Cristo era quem sustentava toda a igreja. Então, olha, eu também te digo, vamos ler o texto. Eu também te digo que tu és Pedro, ou seja, eu também te digo que tu és uma pedra. Mas sobre esta pedra que você falou, edificarei a minha igreja. Então, pedra e rocha. Vamos entender melhor no original grego. Temos aqui, olha, pedra. Quando Cristo chama Pedro e diz, olha, tu és pedra, ele está dizendo, tu és Petrus. E na tradução aí, Pedro é um pedaço de rocha. Então o termo utilizado é Petrus, quando Cristo diz, tu és Petrus, um pedaço de rocha, ou seja, ele é uma pedra. Por quê? Porque a construção tinha várias pedras. E quando ele diz sobre esta Petra, ele usa outro substantivo feminino para dizer que Petra é rocha. Então, dois termos ele usou. Um para chamar Pedro e outro para chamar a si próprio. Então ele diz, Pedro, tu és Petrus. E sobre esta Petra, edificarei a minha igreja. Então tu és Pedro, e sobre esta rocha, sobre esta pedra inabalável, edificarei a minha igreja. Então a igreja está firmada sobre Cristo. E Pedro é uma pedra, assim como nós também somos. Pedro, pedra, e quando ele fala a palavra pedra, ele está se referindo a uma rocha. Entendeu? E ao se dirigir, Cristo, ao se dirigir a Satanás, ele diz o seguinte, em outra situação, vamos ler outro texto. Jesus diz, e respondendo Jesus disse, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então esta é uma maneira como Cristo se referiu a Satanás quando estava sendo tentado no deserto. Mas ele não se referiu apenas a Satanás desta maneira. Ele se referiu a uma outra pessoa. E essa pessoa chama-se Pedro. Vamos ler? Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Ou seja, no mesmo capítulo onde Jesus Cristo chama Pedro de pedra, ele o chama também de pedra de tropeço e o chama de Satanás. O mesmo Cristo chama o mesmo Pedro, que chamou de pedra, chama-o de pedra de tropeço e chama-o diretamente de Satanás. Este outro texto aqui, ele é muito importante. Por quê? Porque essa seita, essa seita que veio de um outro país, que é idólatra, que cultua os mortos, ou seja, eles dirigem orações aos espíritos dos mortos para que peçam a Deus, eles não vão diretamente a Cristo. Eles pedem à mãe de Cristo, eles pedem aos outros mortos que foram até Deus, para que eles vão até Deus, porque é como se Deus não os ouvisse e eles tivessem que pedir primeiro a um morto. Então eles fazem a consulta aos mortos, para que os mortos intercedam por eles, porque Cristo, eu acho que eles pensam que Cristo não pode ouvir. Então esse Jesus deles é falso, eles até têm uma imagem de escultura do Deus deles, imagem de escultura de Deus é pecado, então eles fizeram a imagem de escultura de Deus deles. Bom, mas vamos ao assunto. Então esta seita, ela diz que Pedro é a pedra, e que Pedro, a igreja está firmada em Pedro, porque Jesus deu as chaves do reino dos céus a ele. Vamos ler o texto.
E te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então eles utilizam esse texto para dizer, olha aí, ó, Deus disse que ele iria ligar na terra, seria ligado no céu. Desligado na terra, seria desligado no céu. Mas será que isso foi somente dado a Pedro? Ou foi dado a toda a igreja? Pedro faz parte da igreja. Pedro não abriu nem o local onde ele estava preso. Teve que vir um anjo para abrir a cela onde ele estava, na prisão, que ele não pôde abrir. Que chave que ele tinha? Nem para se libertar ele tinha chave. Quanto mais a chave do céu para dizer quem entra e quem não entra. A interpretação dessa seita que está errada. Vamos ler outro texto. Mateus 18. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não te escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Agora vem a parte. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu. E tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Vemos aqui neste texto que Cristo não deu isso com exclusividade a Pedro, e sim a toda a igreja. Essas chaves são a pregação do Evangelho, é a entrada para o céu através da aceitação de Cristo como Senhor, único Senhor, não tem outro não, viu? Só tem um Senhor, não tem outra senhora, né? Só Cristo, único Senhor. Então, este caminho que leva o homem ao céu. Se ele não quiser, ele está desligado do céu. Se ele quiser, ele será ligado no céu, através da pregação do Evangelho de Cristo. Então, Pedro, vamos dizer que Pedro, se a igreja tivesse firmada realmente em Pedro, olha o que aconteceu com Pedro. Pedro negou a Cristo por 3 vezes. João capítulo 18, versículo 27. Então, por 3 vezes, ele negou a Cristo. Disse que não o conhecia. Olhem quem a igreja deles está firmada. Mateus capítulo 16, versículo 23. Então, Jesus se dirige a Pedro como se estivesse falando com Satanás, conforme o outro texto que eu mostrei. Para trás de mim, Satanás, tu és pedra de tropeço. Como é que seria uma pedra de... Seria ele que sustentaria a igreja. Falsa doutrina. Outro detalhe. Pedro era repreensivo, ou seja, Paulo repreende na cara mesmo, na frente de todo mundo. Então, ou seja, Pedro era hipócrita, ele estava com judeu, queria se comportar como judeu, estava como gentil, queria se comportar como gentil. Então, Paulo vai dar-lhe uma chamada bem segura. Por quê? Porque ele era repreensivo. Então, quem é esta pedra profetizada? Cristo. Ele é a pedra fundamental. O que é a pedra fundamental? A pedra colocada, a primeira pedra a ser colocada nas construções. Ainda hoje se usa isso. Todo lugar que vai se fazer uma construção ou grande construção, se coloca a pedra fundamental, ou seja, o fundamento da construção. Entendeu? Então vamos ler aqui, 1 Coríntios capítulo 3. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto, que é Jesus Cristo. Então, o fundamento é Cristo, a pedra de esquina é Cristo, a pedra angular é Cristo. Ele que foi profetizado. Todos os escritores que falaram sobre pedra dizem claramente que Jesus Cristo é a pedra. Até o próprio Pedro afirmou isso. Pedro disse que Cristo é a pedra. Então, olha no texto, olha. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 6. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Pedro mesmo diz: por isso também nas escrituras se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. O próprio Pedro falando sobre Cristo. E assim para vós, os que credes, é preciosa.
mas para os rebeldes, pedra que os edificadores reprovaram, esta foi a principal pedra de esquina. Então, se o próprio Pedro falou que Cristo é a pedra, que somos nós para dizer que ele não é a pedra? Que pedra? Pedra principal, a pedra de esquina, fundamento da nossa fé, fundamento do Evangelho. Quem é? Jesus Cristo. Nele a igreja está firmada, porque sem ele desmorona tudo. Todas as outras pedras caem. Ou seja, nós somos pedras que edificamos a igreja de Deus, mas sem ele não existiríamos. Por quê? Porque a igreja está edificada sobre ele, e onde ele está, as portas do inferno não prevalecerão. Um grande abraço a todos.